11h38. Tá aí, ouvimos Maria Gadu e Caetano Veloso com Podres Poderes. Ótimo, ótimo, ótimo. Uma boa escolha para uma segunda-feira. Boa, né? Lembrei aquela do Mosca. E uma mera coincidência, não tem nada a ver com o tema do programa de hoje, né? Não, né? Coincidência. Jamais. Não, óbvio. E sabe que na sexta, um dos convidados perguntou, né? Pô, a gente podia ter músicas que alertem para a conjuntura atual, músicas de protesto rolando na rádio, em todos os espaços, porque a gente tem, de fato, Sim. músicas assim de todos os gêneros. Fica a dica aí para o pessoal da rádio, né? Que a conjuntura, ela não é para entrar numa bolha, ela é de alerta, né? Precisamos estar cada vez mais alertas. Cris, contigo. Voltando à questão, acho que é bom lembrar, aliás, não sabemos se teremos realmente, viu? Eu recebi aqui mensagem do professor Eduardo, nosso colega de FURG e da Profurg também, muito me honra aqui o professor Eduardo Fornec, nosso colega da diretoria da Profurg, que está na organização da frente lá em São Lourenço e do evento que ocorre nesse momento, a fala do professor Fernando Pena, o Escola Sem Partido como uma grave ameaça à educação democrática. Professor Fernando Pena, que é professor e pesquisador na área de educação e fundador do movimento Professores contra o Escola Sem Partido. Então, é um dos... difícil dizer o principal, mas um dos principais nomes no Brasil, né, nessa luta contra a censura, contra a mordaça na escola. Como o evento, o professor Eduardo acabou de me mandar mensagem, começou às 10 horas, estava previsto para terminar às 11, mas a discussão está muito boa. Que bom. E segue, não sabe se vai dar tempo de entrar aqui antes do meio-dia. Então, por um lado, espero que sim, por outro lado, espero também que a discussão continue muito boa lá em São Lourenço do Sul. Falamos aqui antes, né, da questão da própria ideia de escola, da própria ideia de partido dentro da escola, que é muito mais algo fantasioso, que na verdade quando se fala em partido está se falando em ideologia, o que também é algo fantasioso. Em primeiro lugar, a gente entender melhor o que é ideologia. A gente acreditar que existe algo, alguém, algum espaço em que a ideologia não está presente, este já é o primeiro grande erro. A ideia de que vai existir alguma coisa, algum espaço em que alguma pessoa livre de ideologia que represente a pureza. Não existe pureza, não existe neutralidade, nós sempre somos, faz parte da nossa Constituição a ideologia. Quer dizer, a gente pode ter uma primeira perspectiva de ideologia, uma perspectiva de um cunho de influência até marxista, a ideia da ideologia como algo, uma forma invertida de compreender a realidade, uma forma enganosa. A ideologia não nos permite ver a realidade que está por trás, uma cortina ideológica que não nos permite ver a realidade. Essa é uma maneira de ver. Sim. Ok. Outra maneira, que é justamente o oposto disso, que vê a ideologia como uma lente através da qual nós compreendemos a realidade. Então, a realidade só existe porque existe ideologia. A gente só compreende a realidade através da ideologia, né? A lente, a maneira como eu enxergo a realidade em si, ela não existe, ela é sempre um ponto de vista. Esse ponto de vista é a ideologia, né? E poderíamos citar inúmeras outras definições, não é aqui o objetivo entrar em discussão teórica. Talvez uma das mais conhecidas também é do sociólogo alemão Karl Mannheim, que tratava aí o livro dele famoso, Ideologia e Utopia, como opondo um ao outro, ideologia como conjunto de ideias dominantes e utopia como conjunto de ideias para transformar a realidade. Sim. Eu acho que o mais importante disso tudo é não existe espaço sem ideologia. A ideia, mais grave do que isso, né? A ideologia é tão mais forte quanto menos nós percebemos a sua existência. Portanto, achar que nós vamos ter uma escola livre de ideologia
ou é uma ilusão ou é uma manobra para impor um tipo de ideologia. Para impor, por exemplo, os valores que determinados grupos querem impor dentro da escola. Que só uma perspectiva moral pode ser percebida, que só uma perspectiva religiosa pode ser trabalhada, que só uma perspectiva política e de visão de mundo, de visão de sociedade, individualista, competitiva, capitalista, só esta, empreendedora, moralista, com apenas uma forma de um único modelo familiar, com apenas um único modelo de construção de gênero possa ser trabalhado e que todos os outros sejam perseguidos, cerceados, censurados. Portanto, essa maneira de ver, o que torna mais grave esse tipo de projeto é o caráter de intolerância que coloca dentro da escola. Porque de uma permanente vigilância e intolerância. Isso é que torna ainda mais inconcebível este tipo de projeto. E só te passo a palavra só para vai. E não falei aqui no início, não custa sempre lembrar. Inúmeros estudos mostram aqui, e eu não quero entrar, até porque eu não sou um especialista da área do direito, mas é frontalmente contrário à Constituição Federal, é frontalmente contrário às leis de diretriz e base da educação brasileira, ao Plano Nacional de Educação. Então, fere inúmeros princípios da educação e da legislação brasileira, o que torna ainda mais inadmissível, né, esse tipo de projeto. Cristiano, tem algumas coisas para colocar, mas inicialmente, quando tu falas que em diversos momentos da nossa história, e não só da educação no Brasil, mas sempre existe sempre quem ensina ou quem organiza, ou quem produz o material didático, enfim, sempre vem carregado, sim, de alguma ideologia. Quando tu colocas isso, lembrei do Moral e Cívica. Por que podia ensinar moral e cívica na escola e não pode ensinar gênero? Sim. E não pode ensinar sobre a história verdadeira, atual? Porque é isso. No momento em que a gente começa a apontar o que já aconteceu e o que vem nesse momento, o que está acontecendo dentro da conjuntura social, política, dentro da escola, incomoda. Exato. Porque parece que se faz pensar, porque parece que se prepara o estudante, a estudante, criança, jovem, para lidar com aquela sociedade. Então, quando se faz uma educação cidadã, parece que incomoda. Não, o papel da escola não é esse. Como não é esse? E esse passa a ser o erro, né? Achar que ideologia é o pensamento que vai contra o modelo dominante. Tanto exatamente. Um quanto o outro são ideológicos. A ideia, então, quando esse tipo de projeto é excluir qualquer pensamento crítico e que apenas o modelo dominante pode ser trabalhado dentro da escola com um disfarce de neutralidade, quando não existe neutralidade. É fundamental que a gente tenha isso muito claro. E a outra coisa que eu ia comentar, Cris, acabei, mas vamos retomar isso no paralelo de forma organizativa, tá? Tem ali, comecei a fazer a live sempre de forma despretensiosa, mas tem que ser pretensiosa, porque, lá, temos nesse momento 20 pessoas assistindo e vamos tentar em tempo real aqui, 15 minutos para terminar o programa, né? Então, fica aí, já compartilhei pela página também do Paralelo 30, que estamos fazendo uma live também. Oi, tudo bem? Vocês estão todos me olhando, não sei se fiz alguma coisa errada? Que bom, então. Mas quem quiser interagir por ali também, fique muito à vontade, tá? Enfim, 15 minutos temos aí, não sei se teremos a possibilidade de ter no ar a participação, mas queria... Vocês, óbvio que devem estar pensando nisso, né, Cris? Mas queria fazer o apelo para que tenhamos em Rio Grande esse espaço de discussão, né? Daqui a pouco trazendo parte da frente ou fazendo uma extensão da frente para cá, daqui a pouco através sim de uma audiência pública, tá? Enfim, através de todos os espaços possíveis para que a gente possa discutir, né? Não é doutrinar e nem obrigar ninguém a nada, tá? É discutir com a comunidade e que
a população, que a comunidade escolha e decida o que é melhor para si. Né? Acho que é isso que é democracia. Né? Nós já temos aí, como eu falei no início, inúmeras entidades, grupos lançando notas, manifestos contrários a este tipo de projeto. Aí no fim de semana já recebemos apoio através da professora Russell, lá da URGS, o apoio da Frente Gaúcha contra o Escola com Mordaça, entre tantas outras aí. Algumas universidades já lançando notas oficiais de reitorias contrários a este tipo de projeto. Então, não aceitaremos qualquer tipo de censura dentro do espaço escolar. Sim. Importante, né? A censura é sempre voltada a apenas um lado. E aí eu acho que um ponto importante que eu acabei ainda não tratando, que é a ideia de que exista ou possa existir uma pessoa, um grupo, um partido, um movimento que esteja acima dos partidos, acima do bem e do mal, isto é grave. Este é o princípio que dá origem, lá na Itália, há quase 100 anos atrás, ao movimento dos camisas pretas, aqueles que se achavam acima dos partidos, acima das ideologias. E temos aqui, né? Aí é que se chama, aí que está no berço, na origem do que se chama de fascismo. Daí que vem a origem da palavra fascista, um grupo que se acha acima do bem e do mal, acima dos partidos, para impor a sua forma de pensar, sendo esta a única que vale, e as demais devem ser completamente suprimidas, com fortíssimo caráter moralista e conservador. Extremamente, né? E eu gosto, é importante ressaltar, porque nós vemos um momento também que, de uma forma às vezes equivocada, tudo se atribui à qualidade de fascismo e nem tudo realmente é. E neste caso, é claro, essa ideia é importante estar acima do bem e do mal para impor, acima dos partidos e das ideologias, para impor a verdade, como se existisse uma verdade universal, uma neutralidade universal, o que a gente sabe, já tratamos aqui, que não existe. Eu lembrei do livrinho, aquele da Márcia Tiburi, que lá, quando saiu Como Conversar com o Fascista, lembro que vim com o livro, o Cristiano apareceu com o livro e se parou de falar um pouco. Até fiquei pensando aqui que daqui a pouco tem que trazer ele todos os dias, ler ele por trechos. Daqui a pouco a gente faz um audiolivro da Márcia Tiburi, Como Conversar com o Fascista, porque traz exatamente isso, o que de fato é fascismo, né, Cristiano? Deixa eu, aproveitando esse tópico, o Everton Santos da Silva na live traz: esse tipo de recurso não é de agora, ele já havia sido pensado na época do nazismo de Hitler. E aí Denis Duarte dá um ok. Temos várias outras pessoas que muito nos alegram que estejam assistindo junto com a gente. Entre elas, um abração na jornalista Daniela Deben, que também é referência, né, no jornalismo posicionado. Muito bom. Por isso que muito me honra participar do Paralelo, só vendo aí na live o nosso público extremamente qualificado, um público enfim, que nos anima ainda mais, né, a estar aqui participando, ainda mais um tema de tamanha relevância. Então, a gente pensar, né, afinal de contas, eu acho que volta lá no início da minha fala. Que escola nós queremos? Que sociedade nós queremos? Um espaço de controle permanente, que as pessoas fiquem se fiscalizando, se denunciando? Ou nós queremos uma sociedade aberta, livre, em que as discussões sejam colocadas da melhor forma possível? Essa, acho que é a questão central que está colocada. Quem tem medo da escola? Quem tem medo da escola, Quem tem medo da discussão? Quem tem medo do pensamento crítico? E vemos que tem. Existe medo. Se cria todo um conjunto de factoides, de fantasias que representam um medo que as pessoas têm. Por que ter medo da discussão? Por que ter medo da liberdade dentro da escola, de inúmeros positivos? Esta é a questão. Não é ter um único pensamento, seja ele qual for, mas que todas as formas possíveis de pensamento sejam tratadas livremente dentro da escola e não impostas ou cerceadas. Quem tem medo disso? Quem tem medo que as inúmeras formas de comportamento e manifestação e posicionamento de gênero e sexual sejam trabalhados na escola? Ou será que são as pessoas que têm medo de lidar com a sua própria sexualidade, com as suas próprias
na sua própria condição de gênero, será que essas pessoas que não conseguem lidar com seus próprios, eu colocaria aqui entre aspas, até tomando liberdade, né, tratando aqui com uma psicóloga, mas as pessoas que têm dificuldades para lidar com seus próprios monstros, querem cercear a escola com medo de que certas coisas sejam tratadas. Afinal de contas, o que nós estamos tratando? Então, eu acho fundamental que se reforce esta luta e que é uma luta que deve estar dentro das escolas, nas ruas, nas universidades, na defesa impreterível da liberdade de cátedra, da autonomia docente, da autonomia do trabalho do professor, da professora, da liberdade do estudante. Eu acho que isso é uma questão importante também. Nesses projetos sempre aparece o estudante como audiência cativa. Se trata estudante como idiota. E eu tenho já 15 anos de sala de aula e jamais tratarei dessa forma. O estudante não é objeto de sala de aula, o estudante é o sujeito da sala de aula. Independente do espaço escolar em que esteja. Exatamente. É isso que eu queria A gente tem 6 minutos para encerrar, mas falamos bastante do projeto Escola com Mordaça. Giovana Giongo está nos assistindo agora também. Falamos bastante do projeto Escola com Mordaça, que toca diretamente nas escolas de ensino fundamental e médio, por óbvio, né? Mas sabemos que dentro da universidade, o espaço onde tu atuas diariamente, também sofre-se, por óbvio, né, com essas decisões, com esse tipo de posição arbitrária desse projeto. É diferente dentro da universidade? Sim, é. Mas respinga lá dentro e muda. Se cria esse clima de fiscalização, de perseguição. Eu já fui vítima disso e faço questão de relatar aqui, quando há 2 anos atrás, mais ou menos, criamos, e a DECA estava presente aqui, nós criamos com muito orgulho a Frente em Defesa da Democracia, e foi uma simultânea, fizemos um lançamento aqui no Campos Carreiros, e eu, à época, lecionava em Santa Vitória do Palmar, fiz este lançamento lá, com a presença da reitora, do vice-reitor, todos os pró-reitores e pró-reitoras, sem problema nenhum, não fiz nada escondido, muito pelo contrário, me honra de ter na minha trajetória a participação na Frente em Defesa da Democracia, a qual tenho isso como um princípio de vida, e fui denunciado na ouvidoria da universidade por estar fazendo política. O que, obviamente, por estar fazendo política, não teve, é uma coisa absurda, não né? teve consequência maior, tive que dar algumas explicações e tal, mas representa este clima de perseguição, de fiscalização. E falo isso com muita tranquilidade, porque trabalhando com sociologia, com ciência política, ao longo desses 15 anos, eu nunca tive qualquer problema, sempre fui muito aberto, nunca escondi os meus posicionamentos, mas nunca tratei os meus posicionamentos em sala de aula. E não falo isso como se eu fosse melhor ou pior que ninguém. É assim que funciona a sala de aula. Na grande maioria dos casos, na atuação da grande maioria dos professores e professoras. E não nessa visão lunática, fantasiosa, que se cria apenas para justificar a imposição de uma censura e controle no espaço escolar. É isso, né, Cristiano? E lembrando que o Paralelo está no ar há 10 anos, vai fazer 11 de fevereiro próximo. E a gente luta e contribui para a desconstrução do pensamento e, sobretudo, dentro do jornalismo também, da neutralidade. Então, a proposta de neutralidade de posicionamento, seja dentro da mídia, seja dentro da educação ou o ambiente que for, dá nisso. Quando se começa a conduzir e a preparar ou exigir uma neutralidade, dá nisso. Eu sempre tenho bem claro, o meu posicionamento não é neutro. Eu defendo justiça social, eu defendo democracia, e todas têm liberdade de pensar diferente de mim, inclusive na minha sala de aula.
né? E que bom e que saudável que isso aconteça. Exatamente. Né? É isso. Que seja um espaço realmente democrático de divergência, de discussão para o pensamento crítico e não para o cerceamento, para o controle, para incentivar crianças e adolescentes a ficar perseguindo com intolerância, oprimindo colegas, professores, professoras. É esse clima que se quer colocar nas escolas e, de forma alguma, e aí falo aqui como docente, como professor, né, desta universidade e também como presidente do Sindicato dos Professores da FURG e do IFRS. Não mediremos forças para garantir a democracia em sala de aula, para garantir uma educação de qualidade democrática e, acima de tudo, livre, porque há grupos que usam a palavra liberdade disfarçada, porque por trás dessa liberdade está a censura e o controle daqueles que lutam por uma sociedade mais justa e daqueles que querem uma educação de fato livre e democrática. Último, Cristiano, aqui, ó, ainda registrando, último registro, porque dá tempo, 11h58, Maria Regina, que também muito nos honra estar aí na audiência, fala do professor Cristiano, me contempla, diz ela, e contempla a todos e todas nós, por isso estás aqui. E também faz bastante tempo. A Regininha, muito me honra aqui ter sido elogiado. Estudante de pedagogia. Que é um grande exemplo de diversidade, de luta, de democracia dentro da universidade, dentro da escola. Colega aí, professora, não tenho dúvida disso, com muita honra e com muita alegria. É isso. Tô só dando uma última atualizada para ver se temos algum recado. Não dá mais tempo, 11h59. Cristiano, tenta encerrar isso pra gente. Encerrarei rapidamente com um poema de Sérgio Vaz, Ao Mestre, a Flor. Adubar a terra com números e letras, asas e poemas, para colher lírios, cravos e alfazemas. Agricultor, o bom mestre sabe que espinhos e pétalas fazem parte da primavera, porque ensinar é regar a semente sem afogar a flor. Muito Poeta bem. Sérgio Vaz. Olha só, bacana. 11h59. Vamos encerrando por aqui mais um Paralelo. Amanhã é terça-feira, estamos de volta às 11 horas e esse programa pode ser assistido, a sua reprise, às 23 horas, 11 horas da noite, pelo canal 15 da NET ou pelo site www.furgtv.furg.br. Tá bem? Até amanhã, então.